Bom dia a todos. Queria compartilhar com vocês o que essa semana algumas reflexões que eu tive ouvindo duas histórias diferentes em dois grupos diferentes. Um foi sobre o Covid-19, a pandemia e como é que a gente deve se portar perante essa questão do isolamento social. E o outro, num grupo de analistas de negócio, a respeito de uma técnica sobre mensuração de tamanho de software. Coisas muito diferentes, mas que, para mim, trouxeram uma reflexão interessante sobre pontos de vista e verdades. Bom, do Covid eu vi foi na televisão. Estou isolado em casa, como muitos de vocês, eu acredito que quase todo mundo também. E da televisão, a notícia que eu vi foi de uma moça que é uma empresária e que ela não estava levando muito a sério o Covid-19, essa história da doença, tal, da gripezinha, né? E ela ficou muito abalada porque o marido dela morreu. E ela ficou chocada, estava triste, estava dando um depoimento sobre como ela se arrepende da maneira como ela estava fazendo, que ela dizia que todo mundo deveria ficar em casa e não sair. Na mesma semana teve também notícias de um apresentador, um jornalista, uma pessoa que faz na televisão, que teve o Covid e passou, assim, a doença não abalou muito, na verdade não teve grandes impactos na vida dele, ele só ficou isolado lá durante a quarentena que ele tinha que ficar e já tinha retomado e ele... Desculpa, a bateria está acabando. E ele falou que talvez a doença não fosse tão importante ficar em casa, isolamento. A percepção de cada um deles a respeito da pandemia estava muito relacionada a uma experiência pessoal. Quem teve algum parente, alguma pessoa muito próxima que sofreu bastante com essa doença, com certeza está muito abalado e está com um tipo de percepção. Quem passou pela doença ou conhece alguém próximo que teve uma ligação leve ou teve poucos efeitos, está com outro tipo de pensamento a respeito disso. No outro grupo lá que eu estava citando, a gente falava do uso de uma técnica chamada análise de pontos de função para medir tamanho de software e a discussão é se isso caberia ou não em um tipo de metodologia de abordagem de projetos que a gente chama de abordagens ágeis. Parte do grupo dizia ou defendia muito fortemente que isso não funciona, porque eles já testaram, já usaram e não funcionou, então que essa técnica não funciona dentro desse tipo de abordagem. E outros diziam, não, a gente usa aqui, a gente tem bons resultados, e aí a gente defende que sim. E o que me trouxe a reflexão foi o seguinte, quem é que está certo nessa história? Quando a gente vive uma experiência, qualquer que seja, você tem uma sensação de conhecer aquilo que é real, é verdadeiro, você viveu na pele. Não, isso não é assim, eu já vivi isso e posso afirmar para você que esse vírus não é tão grave, ou que esse vírus é muito grave, ou que essa técnica não funciona, ou que essa técnica funciona. E de fato ninguém está mentindo, ninguém está errado, está todo mundo ali mostrando a sua experiência. O que talvez está errado nessa história toda é acreditar que a sua experiência contempla todas as experiências possíveis. Uma técnica pode ser útil para você dentro de um contexto ou pode não ser útil dentro de outro contexto. O fato de ter funcionado na sua empresa não quer dizer que vai funcionar em outras. Ou de não ter funcionado e que vai funcionar em outras. Essa capacidade de olhar de maneira mais ampla depende de ciência, depende de um universo maior. E a gente precisa confiar nos institutos de ciência. No caso das técnicas, a gente tem o Instituto de Análise de Negócio, o IFPUG, que cuida de medições, a gente tem o PMI, que cuida de gestão de projetos, e olhar para o que essas organizações, que olham várias experiências de várias organizações, trazem como conhecimento. No caso da saúde, olhar para os institutos de saúde, aí o Ministério da Saúde, a Prefeitura, o governo, desculpa mais uma vez pelos barulhos, e entender o que é que a gente deve olhar para fazer. Não que a gente tem que descartar a nossa experiência própria, ela é essencial e muito importante e o nosso entendimento da realidade é baseado nela. Mas sempre lembrar que a nossa experiência é uma experiência e não todo o cenário possível. Saúde para você, tome as suas decisões baseadas na sua experiência e no maior número de experiências que você puder encontrar. Seja para saber como lidar com essa pandemia ou que técnicas você deve usar para melhor gerir o seu negócio.
Valeu!